Estamos de volta para falar de um assunto que preocupa milhões de famílias brasileiras que têm filhos na escola pública. Não por acaso, né, Zeca? Nas 5 regiões do país faltam professores de ciências. Muitos jovens do ensino médio entraram de férias sem ter tido uma única aula de física ou de matemática. E o pior é que o Enem e os vestibulares vem aí. Tiago teve de fazer um trabalho de física no primeiro ano do ensino médio de uma escola estadual em São Paulo. Como em 2010 não teve nenhuma aula da matéria, apelou para a internet. E o que você acha que é física? Tenho a mínima ideia. Laine, no Tocantins, enfrenta problema parecido. O professor de matemática era mesmo professor de física. Aí saiu o professor de matemática e ficamos sem matemática e física. O Fantástico percorreu as 5 regiões do país e constatou: nas escolas públicas brasileiras, falta gente para ensinar ciências exatas e biológicas, principalmente no ensino médio. Na semana passada, o Ministério da Educação divulgou que esse nível de ensino foi o que se saiu pior no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Esse resultado é uma consequência do que o governo já tinha apurado em 2008. Neste ano, um levantamento do MEC mostrou um déficit de 240 mil professores da 5ª série ao ensino médio. As áreas mais críticas eram justamente física, química e matemática. De 2008 até hoje, o governo vê algum avanço. Essa falta de professores começa a diminuir, mas ainda muito lentamente. Mas há hoje uma política muito estruturada para garantir que os jovens procurem, as licenciaturas, para que os jovens se tornem professores. Para resolver o problema, os estados recorrem aos professores que não prestaram concurso, os chamados temporários. Em São Paulo, por exemplo, há mais de 80 mil desses temporários. Segundo a Secretaria da Educação, são eles que darão as aulas de física que faltaram na escola de Tiago. Todas as aulas serão repostas e a reposição de aulas, para que não haja nenhum prejuízo no conteúdo, vai ser efetuada aos sábados e fora do horário de aula desses alunos. Também no Sudeste, nesta escola estadual em Mesquita, na Baixada Fluminense, este ano falta professor de Química. A gente vai se formar, tá terminando o terceiro ano esse ano, ensino médio, tentar Enem, vestibular, tudo. Agora a gente decide a nossa vida e a gente não tem uma base boa para isso porque a escola faltou professor. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado do Rio informou que existem carências provocadas por afastamento de professores. Apesar de ter realizado concursos, ainda tem vagas para Química, Física, Filosofia e Sociologia. Na região Centro-Oeste, em Novo Gama, a diretora dessa escola conta que 95% dos professores têm contratos temporários, que já improvisou. Vocês já chegaram a ter que pôr um professor de uma outra disciplina para dar uma disciplina na qual ele não é formado, para que o aluno não ficasse sem aula? Já aconteceu no caso do professor de ciências e ministrar aula de matemática. Infelizmente. Em nota, a Secretaria da Educação de Goiás admitiu que o déficit é de mais de 3.800 professores, principalmente em ciências e matemática. Na região sul, em Porto Alegre, alguns cadernos estão vazios. Cadê o teu caderno de matemática que você me mostrou agora? Esse aqui. Cadê a lição? Não tem professor para fazer a lição. Ou melhor, não tinha. O Fantástico acompanhou a primeira aula de matemática do ano para a turma da 1ª série do ensino médio dessa escola de Porto Alegre. Foi no fim de junho. A gente vai tentar, resgatar todo esse conteúdo aí que vocês perderam, ressaltando o que é mais importante, os tópicos mais importantes, para que vocês não fiquem tão prejudicados. A Secretaria da Educação Gaúcha disse em nota que a turma que ficou sem aula terá reposição em outros horários. O último concurso para professores no estado foi em 2005. João Francisco dá aula de matemática em 4 escolas gaúchas. Por causa do salário baixo, às vezes pensa em buscar outro trabalho. Eu acredito que se eu tivesse oportunidade em alguma outra empresa, talvez pudesse conciliar, trabalhar nessa empresa, mas sempre com alguma turma, com certeza. Uma lei federal estipula o piso salarial de professores, por mês, em R$ 1.024 para 30 horas semanais de aula. Mas em muitos estados, o salário não chega a R$ 1.000. O presidente do movimento Todos pela Educação, que reúne empresários e educadores, diz que melhorar o pagamento não é tudo. Tem que ter carreira. A carreira do professor, que seja motivadora, baseada no mérito, no desempenho. Ele apresenta outro dado preocupante. Somente 25% dos professores
que estão ensinando física no Brasil, de fato, foram formados em física. Em química, 38%. Isso é grave, porque a gente não sabe o que é que eles estão ensinando, como eles estão ensinando. Esse problema do professor que não é formado na matéria que ensina, que já apareceu em Goiás, se repete no Nordeste. Em Viana, Maranhão, Maurício conta que isso aconteceu com sua mãe, professora de matemática. Chamaram ela na regional, queriam que ela desse outra matéria que ela não é formada. Qual matéria? Por exemplo, biologia, outra como português. O Fantástico visitou 3 escolas públicas aqui de Viana, no interior do Maranhão. Em todas elas, faltam professores de várias disciplinas desde o início do ano. Apesar disso, notas até razoáveis brotaram no boletim de Luan. Eu não tive professor no quarto trimestre, me apareceu um 7 ou um 8 no meu boletim. Eu passei de ano sem saber nada de matemática. A Secretaria de Educação do Maranhão reconhece que faltam mais de 1.200 professores de exatas e de ciências. Segundo a nota, não há profissionais suficientes formados nessas áreas. Na região norte, em São Miguel do Tocantins, os alunos estão sem física e matemática desde maio. E esse aqui é o horário dos alunos do ensino médio. Olha só, aqui a gente já pode ver o déficit de matemática, por exemplo, física na terceira série A, também déficit. A Secretaria de Educação de Tocantins diz que vai chamar os professores concursados do cadastro de reserva e que a reposição começa no segundo semestre. Maria Clara, que tem espaços em branco no boletim em física e em matemática, está descrente. Mesmo que venha em agosto, vai ser passado apenas um trabalho para recuperação de nota. E não vai ser suficiente, principalmente para nós que vamos prestar vestibular. Segundo o MEC, física tem o maior déficit do país. Só 7 mil professores se formaram entre 2001 e 2008. Números do governo, no entanto, mostram que começa a aumentar a quantidade de alunos em faculdades que formam professores no país, principalmente porque mais cursos foram criados. A prioridade é o professor, porque nenhuma mudança na educação acontecerá sem o professor ou contra o professor.